cheio do Espírito Santo. Essa igreja, pastor Flamarion, não será mais a mesma. Olha para mim. Tu vai ver o que Deus vai fazer no final deste culto. A primeira quadrilha, 5 homens. Os 5 homens foram assassinados. Entrei pela segunda quadrilha. 8 homens. Os 8 homens foram assassinados. Terceira quadrilha, 7 homens. Os 7 homens foram assassinados. Tive 2 princípios de overdose. A minha própria mãe me socorreu usando droga dentro da minha casa. Comecei traficando drogas. De repente, me afundei no submundo das drogas, começando com maconha, com cocaína. E o último estágio, o crack, considerado como ladrão bom, devido aos assaltos que eu tinha realizado na capital de São Paulo. Deus me deu vários livramentos. Passei pelo vale dos ossos secos, Ezequiel 37. Fiquei seco, fiquei anêmico, fiquei apático. Passei pelo vale da sombra da morte, Salmo 23. Mas o Senhor me livrou de todas. Meu Deus, se eu fosse contar para vocês os livramentos que Deus me deu, são tantos. Em uma semana eu fui alvejado a bala 3 vezes. 3 vezes. Fui fazer um assalto, levei um tiro. E nesse tiro eu fui levado para o hospital. Chegando dentro do hospital, havia uma viatura que matava mais do que a AIDS, eliminava bandidos. E esses homens estavam atrás de mim para me matar. E quando uma pessoa é baleada, sempre vai uma viatura para averiguar. Chegando a viatura naquele hospital, quem eles depararam? Comigo. E eu baleado. Eles já estavam planejando para me colocar dentro da viatura e dar um fim na minha vida. De repente, quando eu olhei para a direita, havia uma janela aberta. Eu pulei aquela janela. Eu creio que foi o próprio Deus me livrando daquela situação. Na mesma semana, 3 horas da manhã, indo atrás de drogas, eu fui alvejado, eu e mais outro amigo. 2 homens descarregou 2 revólveres nas minhas costas, e nenhuma bala me atingiu, porque o Senhor estava naquele lugar. O Senhor concedeu livramento para a minha vida. Vários e vários livramentos. Outra ocasião, estava numa laje como soldado. Naquele momento eu levantei as minhas mãos. Algo sobrenatural aconteceu na minha vida. Se cumpriu na minha vida João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36. Depois do Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Romanos 8,1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Lucas 1,37. Que para Deus nada é impossível. Mateus 19,26. O que era impossível aos homens, para Deus tudo é possível. Gênesis 18,14. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Isaías 43,13. Ainda antes que houvesse Deus sou, ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O milagre aconteceu na minha vida. A partir daquela tarde que eu levantei as minhas mãos para o Senhor, se cumpriu Mateus 11,28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu já estava cansado das drogas, já estava cansado da vida que eu estava vivendo, e somente o milagre para trazer um refrigério para minha alma. E aquilo que eu estava esperando, aguardando, o milagre chegou na minha vida. E a partir daquela tarde, a minha vida não foi mais a mesma. O Senhor operou um grande milagre. O Senhor operou algo sobrenatural. E no dia seguinte já não estava mais mexendo com drogas. No dia seguinte já não estava mais no mundo do crime. No dia seguinte eu tinha caído nas mãos do Senhor. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida. O Senhor começou a moldar a minha vida. No dia seguinte já não usava mais nada. No dia seguinte já estava livre. No dia seguinte já estava liberto para a glória de Deus. E começou um conflito dentro do presídio. Os meus amigos falou: que é isso? O meu apelido era Doidinho. Doidinho, que é isso, meu irmão?
Você era criminoso, meu irmão. Você pegava nas armas. O diabo começou a usar eles. Você vai quebrar a perna do crime, cara, doidinho. Falei, não, esse é o caminho. João 14:12. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Meu irmão, foi a melhor decisão na minha vida. Tinha feito várias transações com drogas, com tráfico, com armas, lavagem de dinheiro. Mas a melhor decisão foi essa: entregar minha vida ao Senhor. Entregar minha vida ao Senhor. Eu quero ressaltar algumas coisas que marcou minha vida dentro daquele presídio. Jó 37:15. Sabe tu como Deus opera? É mistério, né, irmão? É mistério. Como pode uma vaca preta comer mato verde e produzir leite branco? É mistério. Os irmãos estavam evangelizando no pavilhão 9. Sobe no 5º andar. Havia um xadrez com mais de 40 criminosos, de várias facções, que eu não vou ressaltar o nome aqui, porque quem tem que ser exaltado aqui nessa noite é Jesus. E entrou um jovem ali dentro e começou a evangelizar. E havia ali um jovem chamado Nogueira, era o que comandava o pavilhão 9. Dominava o pavilhão 9. Foi feito o convite e convidou todos os irmãos para fazer parte ali do culto que ia haver ali à tarde. Quando deu 2 horas da tarde, começou o culto dentro da igreja. E quem aparece lá dentro do culto? O Nogueira. Foi conduzido para frente do banco. Ímpio, 18 anos de idade, comandava o pavilhão 9. De repente começou o culto, os louvores, as oportunidades, a pregação. De repente a igreja toda se colocou de pé e começou aquele culto. Entrou um vento pentoso dentro da igreja, as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. Veio o vento pentoso lá do fundo e começou. Naquele momento eu levantei as minhas mãos. Algo sobrenatural aconteceu na minha vida. Se cumpriu na minha vida João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8:36. Depois do Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Lucas 1:37. Que para Deus nada é impossível. Mateus 19:26. O que era impossível aos homens, para Deus tudo é possível. Gênesis 18:14. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse Deus sou, ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O milagre aconteceu na minha vida. A partir daquela tarde que eu levantei as minhas mãos para o Senhor, se cumpriu Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu já estava cansado das drogas, já estava cansado da vida que eu estava vivendo, e somente o milagre para trazer um refrigério para minha alma. E aquilo que eu estava esperando, aguardando, o milagre chegou na minha vida. E a partir daquela tarde, a minha vida não foi mais a mesma. O Senhor operou um grande milagre. O Senhor operou algo sobrenatural. E no dia seguinte já não estava mais mexendo com drogas. No dia seguinte já não estava mais no mundo do crime. No dia seguinte eu tinha caído nas mãos do Senhor. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida. O Senhor começou a moldar a minha vida. No dia seguinte já não usava mais nada. No dia seguinte já estava livre. No dia seguinte já estava liberto para a glória de Deus. E começou um conflito dentro do presídio. Os meus amigos falou: que é isso? O meu apelido era Doidinho. Doidinho, que é isso, meu irmão? Você era criminoso, meu irmão. Você pegava nas armas. O diabo começou a usar eles. Você vai quebrar a perna do crime, cara, Doidinho. Falei, não, esse é o caminho. João 14:12. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Meu irmão, foi a melhor decisão na minha vida. Tinha feito várias transações com drogas, com tráfico, com armas, lavagem de dinheiro. Mas a melhor decisão foi essa: entregar minha vida ao Senhor. Entregar minha vida ao Senhor.
eu quero ressaltar algumas coisas que marcou minha vida dentro daquele presídio. Jó 37:15. Sabe tu como Deus opera? É mistério, né, irmão? É mistério. Como pode uma vaca preta comer mato verde e produzir leite branco? É mistério. Os irmãos estavam evangelizando no pavilhão 9. Sobem no 5º andar. Havia um xadrez com mais de 40 criminosos, de várias facções, que eu não vou ressaltar o nome aqui, porque quem tem que ser exaltado aqui nessa noite é Jesus. E entrou um jovem ali dentro e começou a evangelizar. E havia ali um jovem chamado Nogueira, era o que comandava o pavilhão 9. Dominava o pavilhão 9. Foi feito o convite e convidou todos os irmãos para fazer parte ali do culto que ia haver ali à tarde.